Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. A proximidade do Natal destoa inteiramente daquilo que nós encontramos no texto para o dia de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Enquanto que o tempo do Natal nos traz mensagens que falam de paz, de alegria, de esperança, fala da presença de anjos e de alegres visitantes, o nosso texto nos traz personagens cheios de ódio, dispostos a mentir, a acusar falsamente e matar. Podemos estabelecer um paralelo. Mesmo que nós estejamos envoltos por esta mensagem natalina, nós continuamos vivendo dentro de um mundo que, enquanto está distante de Cristo, continua amargo, cruel e criminoso. Este contraste realça bem a vida daqueles que se encontram em Cristo. O cristão somente pode ter esta paz, ter esperança, estar firme do seu futuro pelo fato de ter a garantia de Deus, que lhe assegura não somente segurança para esta vida, mas também para a eternidade. E tudo isso graças ao menino de Belém. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho. Mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Como nós vimos no final do capítulo 24, o governador Félix, quando deixou o seu cargo, no propósito de agradar os judeus, ele deixou o apóstolo Paulo aprisionado. Foi sucedido por Festo. E quando Festo chegou a Cesareia, ao assumir o governo, 3 dias após, ele já foi a Jerusalém, que era a capital da nação judaica, para os judeus. Os judeus, eles ainda estavam mordidos com o fato de que os seus planos criminosos haviam falhado até aqui. E aí, num espírito de revanchismo, enfurecidos, fizeram acusações contra Paulo ao novo governador. Nesta ocasião, todos os sacerdotes, tanto os antigos quanto os novos, eles estavam unidos, determinados a eliminar com o apóstolo Paulo. Eles queriam a autorização de Festo para trazê-lo da Cesareia para Jerusalém, e o seu objetivo era, no caminho, matá-lo. Festo desejava conseguir continuar com o favor dos judeus. Ele não achou conveniente trazer o prisioneiro para Jerusalém, porque, na verdade, ele estava sob custódia na Cesareia. Ele então sugeriu aos judeus que aqueles que tinham autoridade dentre eles, com condições de fazer algum julgamento, retornassem com ele para Cesareia, e que ali então apresentassem todas as suas acusações contra Paulo, caso realmente ele tivesse feito algo ilícito. É importante observar que nós não estamos falando de destino ou sorte. Os cristãos
devem entender que é Deus quem está acima de todas as coisas e que governa todos os acontecimentos deste mundo. Até mesmo as coisas de menor importância são usadas por Deus para nos conduzir e, enfim, fazer com que a nossa vida prossiga. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu, dizendo: Eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. A permanência de Festo em Jerusalém se reduziu a uns 8 ou 10 dias, não diz com exatidão na Bíblia, né? Neste tempo, ele esteve empenhado a inteirar-se do governo religioso e dos vários costumes e tradições dos judeus. Depois disso, ele desceu para Cesareia, porque a Cesareia fica ao nível do mar Mediterrâneo. Ele manteve a sua promessa feita aos judeus, fixando já para o dia seguinte o interrogatório. A narrativa sugere que a rapidez do julgamento foi pelo fato de que os judeus estavam ali juntos e aguardavam este acontecimento. Festo ordenou que o apóstolo Paulo fosse trazido. Na hora do julgamento, os judeus se aglomeraram em redor de Festo, certamente desta forma procurando intimidá-lo, exercer pressão sobre o governador. E aí fizeram as acusações que tinham em mente, mas não tinham provas. Na resposta que o apóstolo Paulo dá, nós podemos assim concluir, pelos termos que ele usa, que ele foi acusado de ser cristão e que ele estava em pecado de acordo com as leis judaicas e por uma certa profanação do templo, o que seria um pecado contra o lugar santo. Eles insinuaram que o apóstolo Paulo estava promovendo uma sedição contra César. Mas tudo isso eram acusações que não tinham provas. Paulo se sentiu tranquilo e simplesmente usou a verdade. Podemos ter a certeza de que isto foi o suficiente para ele ser recompensado pelo Senhor. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: Eu estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei, ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com seus conselheiros, disse: Já que apelou para o imperador, então irá para o imperador. Novamente, querendo alcançar popularidade, Festo sugeriu a Paulo da possibilidade de ele ser levado até Jerusalém para ser julgado. Com isso, Festo tinha claramente em mente agradar os judeus, o que representava um grande risco para o apóstolo. Paulo ficou surpreso com essa sugestão de Festo e
afirmou que ele estava diante do tribunal de César, tribunal competente para atender causas assim. O governador romano, Festo, era na verdade a primeira instância abaixo do tribunal maior do império. Paulo, ele foi franco em dizer: olha, se os meus atos são merecedores de castigo, eu me disponho a encará-los e até mesmo a morte. Disse que estaria apelando a César. Era um direito que o apóstolo Paulo tinha, porque ele era um cidadão romano e sabia que se permanecesse ali haveria de certamente sofrer injustiças e quem sabe até a própria morte. Festo declarou: para César apelas e para César irás. Parece que havia uma expressão de deboche nessas palavras de Festo. Ele estava se sentindo, de certa forma, depreciado, incompetente, mas ele então se sente também aliviado. Ele não teria que pronunciar um julgamento que ficasse em desacordo com a vontade dos judeus, queria contar com as suas boas graças. Para concluir essa parte, nós podemos dizer assim que a incredulidade, o ódio dos judeus, aliado à injustiça do governo romano, cooperaram com a possibilidade de Paulo ir a Roma e poder ali pregar o Evangelho na capital do mundo de então. E vemos, Deus tem os seus meios para difundir e impulsionar o seu reino aqui na terra. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenassem. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que este homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. O rei Agripa II era o filho de Herodes Agripa, citado no capítulo 12 do livro de Atos. Os dois visitantes reais já estavam um tempo na cidade quando Festo expôs para Agripa o que estava acontecendo com relação ao apóstolo Paulo. Os problemas que ele estava tendo com os judeus, e ele tinha a esperança que Agripa, com a sua experiência, pudesse lhe dar uma luz ao enviar o apóstolo Paulo para Roma. Ele teria que explicar o que estava se passando, escrever ao imperador. Mas ele via tão frágeis, tão insignificantes as acusações, os problemas apresentados,
Ele não sabia exatamente o que escrever a César. A esperança era que Agripa, com a sua familiaridade no trato com os judeus, pudesse auxiliá-lo com um bom conselho. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir este homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu o trouxe aqui diante dos senhores, e especialmente do senhor Rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Agripa logo se sentiu interessado pelo caso de Paulo. Isso porque há uns 30 anos o seu parente já estivera desejoso de ver Jesus, conforme nós vemos em Lucas 23:8. A sua família sempre teve algum envolvimento com os textos do Evangelho na relação com Jesus. Com respeito a Jesus, o seu avô teve o desejo de matar Jesus logo após o seu nascimento, o que levou à matança dos meninos inocentes de Belém. O seu tio assassinou João Batista e zombou de Jesus. O seu pai esteve envolvido com a morte do apóstolo Tiago e assim oprimiu a igreja. Ele se agradou de poder ouvir da própria boca do apóstolo Paulo a respeito das doutrinas do Nazareno. Festo lhe prometeu que daria esta oportunidade na manhã do dia seguinte. Eles se apresentaram com grande pompa, trajados com vestes reais e com uma grande comitiva de servos. Mesmo que Agripa estivesse a par do motivo da assembleia, o governador Festo fez um pronunciamento formal, dirigindo-se a todos, apresentando o acusado que estava causando tantas perturbações aos judeus. O grande objetivo de Festo para essa assembleia era receber de Agripa orientações de como ele iria justificar o encaminhamento de Paulo para Roma. Certamente era uma situação embaraçosa e a experiência de Agripa poderia ser a solução. Foi assim também que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de testificar de Cristo diante desta assembleia imensa e ilustre. Situações inusitadas são muitas vezes a oportunidade para nós pecadores podermos testemunhar do amor de Cristo, para o que nós precisamos estar atentos, visto que esta é a nossa missão. Na atualidade, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e este tempo, tão danoso, tão perturbador, tem se tornado uma excelente oportunidade para que a igreja, através dos modernos meios de comunicação, especialmente a internet, pudesse difundir o Evangelho. Logo, podemos ser gratos a Deus por esta oportunidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.